Olá, boa noite. Vou deixar uma palavra que está aqui em Mateus 11, do 2 até o 6, que diz assim: João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Diga a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. E aqui João, João Batista, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, mandou perguntar se era ele, né? E Jesus respondeu mandando que fossem lá e falassem o que estava acontecendo. E o que me chamou a atenção é que ele falou assim: e os pobres recebem o evangelho. Os pobres estavam sendo alcançados, né? As pessoas marginalizadas, as pessoas que os fariseus, os mestres da lei, olhavam e cuspiam. Os religiosos olhavam para aquele povo e era como se eles fossem a escória, sabe? Como se eles não tivessem valor nenhum. Porque é relatado. A lei era tão pesada, era tão dura, que eles eram extremamente excluídos. Se ele era cego, ele não poderia ter ligação com as pessoas que não eram cegas. Se ele sofria de uma deficiência, ele era excluído. Se qualquer tipo de má formação que a pessoa tivesse, a pessoa era tratada totalmente como nada. Era isso que acontecia com aquelas pessoas. Há vários relatos na Bíblia que tinham pessoas perto do tanque, fala do tanque de Betesda, fala de vários lugares onde Jesus passou e tinha várias pessoas ali em uma situação deplorável. E sabe o que é que os religiosos faziam? Os fariseus, os hipócritas, aqueles que eram bem zelosos da lei, olhava, cuspia, não dava nada, mantinha distância, porque se chegasse perto eles eram contaminados. Sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus chegou perto daquele povo. E sabe o que aconteceu? Eles foram livres. Eles foram curados. A vista voltou. Eles foram livres. Eles ouviram as boas novas do Evangelho de Cristo. Eles foram libertos. Eles foram alcançados. Jesus chegou e aqueles que os fariseus, os hipócritas, os mestres da lei diziam que iriam contaminar, não contaminou Jesus. Na realidade, Jesus, ele curou eles. Jesus, ele salvou, ele libertou. Tem noção do quão sério isso é, sabe? De você tratar as pessoas que têm deficiência, que tem alguma situação, os pobres, aqueles que estão em situação de rua, sabe? Você olhar para eles e olhar assim, e como se não fosse nada, sabe? Como se fosse um lixo, como se não tivesse que chegar perto de você. Tem noção como essa atitude é uma atitude deplorável? Porque era assim que os religiosos agiam naquela época que Jesus chegou. E Jesus falou para João: o evangelho é pregado no meio dos pobres, dos marginalizados. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, pessoas mortas ressuscitam. E o evangelho está sendo pregado, as pessoas estão sendo alcançadas em um meio onde os religiosos, os zelosos da lei, aqueles bonitinhos, não queriam estar.
para eles tinha que ser uma reunião, aquela reunião, sabe, que eram só os perfeitos, entre aspas, os limpos, os bonitinhos, aquele ritual ali, todo mundo junto, todo mundo lendo a Torá, ouvindo, sendo ensinado. Era esses que eram aceitos. Agora, Jesus, ele foi lá pro meio daqueles que eram rejeitados. E ele foi rejeitado também por isso. Ele foi muito rejeitado por isso, ele foi muito perseguido por isso. Porque ele deu valor para aquilo que as pessoas que estavam zelando da lei, as pessoas, os fariseus, os hipócritas, não dava. Ele ofereceu amor, tanto que a Bíblia fala que Jesus se assentava com os pecadores, ele comia e bebia com os pecadores, sabe por quê? Porque Jesus veio tirar o pecado das pessoas, ele veio tirar o pecado do mundo. E ele se assentou no meio daqueles lugares onde os que estavam ali, que zelavam pela lei de Deus, pela palavra, né, pela antiga aliança, pelos mandamentos, não queria estar. Você sabe o que a lei faz? O que a religião faz? Faz uma separação do que é de Deus e do que não é. Do que aparenta ser de Deus e do que não aparenta ser de Deus. Eles olham muito por aparência. Sabe, se a pessoa tem uma deficiência, um defeito, alguma coisinha, ou se a pessoa não se veste da forma que eles acham que deve se vestir, se a pessoa não age da forma que eles acham que deve agir, se as pessoas não andam no mesmo regulamento que eles acham que deve andar, essas pessoas não são de Deus. E foi isso que aconteceu com Jesus. Olhava para Jesus e falava, não, esse aí, filho de Deus, tá louco. Esse aí não é filho de Deus. E ao mesmo tempo eles ficavam maravilhados, porque eles olhavam para Jesus, via Jesus fazendo tantos milagres, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, o evangelho sendo pregado no meio dos pobres, onde os ricos não queriam estar. Lamaia, Suri, Alabás. O evangelho sendo pregado no meio de uma sociedade onde aquele povo daquela época não queria estar, porque corria o risco de ser mal visto ou contaminado. E Jesus, ele estava lá bem naquele meio. E eles ficavam pasmados. De onde vem essa autoridade, essa sabedoria? De onde vem isso que ele faz? Jesus ali fazendo, Jesus ali ensinando. E eles invejavam Jesus, eles perseguiam Jesus, eles falavam que Jesus era louco, que Jesus não era o Filho de Deus. Que Jesus não estava fazendo aquilo em nome de Deus. Que Jesus estava blasfemando. Que Jesus fazia com a autoridade do diabo. Sabe? E eles disseram de tudo sobre Jesus, porque Jesus, ele respeitou os religiosos, ele respeitou, ele cumpriu a lei, porque a palavra diz que ele cumpriu toda a lei que fazia com que o leproso não pudesse ficar no meio dos outros, Jesus cumpriu. A lei que dizia que uma mulher que estava com fluxo de sangue não podia estar no meio da sociedade, Jesus cumpriu. A lei que dizia que um cego não podia estar naquele lugar, Jesus cumpriu. A lei que dizia que um pobre não poderia estar no meio daquela sociedade onde muitos viviam por status e aparência, Jesus cumpriu. Sabe por que Jesus teve um encontro com todas essas pessoas? Para mostrar que ele veio cumprir aquilo que impedia as pessoas de ter dignidade, de ter acesso a Deus novamente, de se ligar com Deus, de receber vida de Deus. Porque os religiosos, eles escolhem quem recebe e quem não recebe. Quem pode e quem não pode. Lamaia, Suri, Alabás. A religião faz uma separação. Lamaia, Seri, Alabás. A lei, né, faz uma separação. Quanto mais lei no coração.
A lei julga. A lei diz quem está certo, quem está errado. Mas Jesus cumpriu toda essa lei. Quando até cumpriu e cumpriu até pelos aqueles que eram zelosos da lei e não aceitaram, viu? Porque tem muitas pessoas que Jesus já cumpriu a lei, Jesus já levou todos os mandamentos, Jesus já fez todo aquilo que eles deveriam, que eram para eles fazer, e ainda está lá, ó, cumprindo a lei, debaixo da lei, fazendo coisas rituais da lei, vivendo debaixo da lei. E Jesus falou que iria fazer uma nova aliança. E após a morte de cruz, Jesus fez uma nova aliança. Uma aliança, um derramamento de sangue, que você sabe que uma aliança era feita com derramamento de sangue. Naquela época, as pessoas, para se chegar até Deus, ou ser perdoado dos seus pecados, elas tinham que ficar fazendo ritual, derramando sangue, matando ovelhas, fazendo aquele todo ritual. Se você for ler, você vai ver, para ser justificado. Aí sabe o que Jesus fez? Sabe o que Deus fez com Jesus? Deus viu que o homem estava em tal situação que o sacrifício que o homem fazia para Deus já não justificava. Não tinha como, Deus não estava recebendo mais. Aí Deus falou, não, peraí, agora eu vou enviar o meu filho para fazer esse sacrifício que eles não estão conseguindo fazer. E trazer eles de volta para mim. Aí sabe o que Deus fez? Deus fez o sacrifício no nosso lugar. Jesus foi sacrificado no meu e no teu lugar. E aí Jesus abriu porta para uma nova aliança. Tem um versículo que fala que o véu foi rasgado e foi dado acesso direto a Deus. Quem não tinha acesso, porque naquela época um sacerdote, um homem que era escolhido, separado, observado cautelosamente para ver se ele não estava errando, entrava no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, lá na tenda, e ia fazer os sacrifícios e representar o povo. Um homem só. E as pessoas só poderiam ter acesso através desse representante. Aí Jesus veio e foi o sumo sacerdote. Aquele que nos representou diante de Deus e nos representa diante de Deus, porque a palavra fala. Isso, que ele nos representa diante de Deus. Ele tomou o nosso lugar, cumpriu toda a lei, todo o sacrifício, todo o ritual, tudo aquilo que era necessário cumprir, porque o homem não conseguiu cumprir. Nos salvou pela graça, porque a gente não fez nada, quem fez tudo foi ele. Nós somos salvos pela graça e pela fé, crendo que ele fez. Ele fez isso para nos garantir a salvação. Então, não tem como, não faz sentido você se colocar debaixo da velha aliança, debaixo de rituais, de dogmas, de muitas coisas que Jesus cumpriu. E que hoje você tem que viver na nova aliança, né? Viver as boas novas de Cristo, o Evangelho, ler a palavra, viver com base naquilo que Cristo já fez. E aí eu vejo Jesus falando, eu estou pregando as boas novas aos pobres. E esses dias eu tive uma experiência que eu fui no centro de São Paulo, em um lugar muito conhecido que chama Praça da Sé. E quando eu cheguei naquele lugar, né, eu já tinha ido lá, mas bem rápido. E eu comecei a observar, eu vi várias pessoas, sabe? Jovens, crianças, mulheres, idosos, pessoas assim jogadas pela rua, pessoas passando fome, pessoas presas no vício da droga, pessoas em situações deploráveis, sabe? E eu me lembrei desse versículo que Jesus falou, que os boas novas estavam sendo pregadas no meio desses, sabe? E eu olhei assim, eu contei, tinha 3 pessoas que eram cristãos, que estavam lá pregando o evangelho e falando de Jesus. Pregando da forma deles, fazendo alguma coisa, sabe? E tinha também pessoas da igreja católica dando comida para essas pessoas, alimentando essas pessoas. E eu vi o quanto essas pessoas são marginalizadas, fragilizadas e tratadas de uma forma que, se Jesus estivesse aqui, não seria. Eu sei que são muitos,
Principalmente aqui em São Paulo, é muitos nessa situação. Mas é necessário a gente parar para pensar, tomar um posicionamento e falar assim, peraí, o que eu tô fazendo em relação a isso? Sabe? Porque é difícil. E eu olhando assim, eu vi também uma moça chorando dentro do ônibus e sentou do lado de outra e foi algo tão assim, sabe? Sem empatia, sem se importar com a dor do outro. Eu sei que é meio chato você se meter na hora que a pessoa tá, mas sabe quando você olha assim e você vê as pessoas totalmente apáticas àquilo que dói no outro? E eu me lembrei daquele versículo que fala que o amor de muitos esfriaria por multiplicar a iniquidade, sabe? E eu fiquei pensando, Jesus ele veio, sabe, não só para os bonitinhos, para aqueles que já foram limpos, porque infelizmente tem acontecido muito hoje. Se alguém se chatear comigo, não tem problema. Mas tem muita gente se alimentando, comendo dentro da igreja, enchendo a barriga de palavra, aprendendo o evangelho de Cristo e tudo ali naquele mesmo grupinho, naquela mesma, juntinhos ali no mesmo lugar, sabe, recebendo de Deus. E lá fora tem muita gente precisando ouvir as boas novas do evangelho. Porque comida alimenta, mata a fome em um momento, sabe? Eles comem, as pessoas dão comida para eles. Mas e a pregação do evangelho, das boas novas, da liberdade de Cristo, da verdadeira palavra que Cristo já libertou? Sabe? Talvez faça a diferença. Meu marido falou que ele encontrou um dia um rapaz no meio da rua. E esse rapaz, ele e meu marido estavam ali na rua e o rapaz falou, ele conhecia esse rapaz, né, de uma outra época atrás, que ele passou uma situação. E esse rapaz pediu para ele fazer uma oração. Falou assim, ora por mim. E ele, com aquele entendimento da graça, daquilo que ele aprendeu, ele falou, Deus, eu não aceito, não é possível que o sacrifício do Senhor na cruz não vai fazer efeito na vida desse irmão. Em nome de Jesus. E fez aquela oração declarando, sabe, falando que a obra de Cristo era suficiente, que Jesus ele libertava. E muito tempo depois, esses dias atrás, ele encontrou esse mesmo rapaz com uma pasta na mão, todo arrumado. E ele parou para falar com o rapaz e o rapaz falou assim, você é aquele que fez a oração por mim no meio da rua aquele dia. E sabe o que aconteceu? Eu peguei, depois daquela oração que você fez por mim, eu joguei todas as latinhas fora no lixo. Aquela pessoa estava presa no vício do crack, da droga pesada. Eu joguei as latinhas no lixo e fui buscar ajuda. Fiquei 2 anos internada em uma clínica no interior. Hoje eu sou professor de música. Hoje eu eu dou aula. Hoje eu estou com o Senhor. Hoje eu tenho outra vida. Olha a importância de você fazer uma oração. Olha a importância de você falar sobre Jesus e trazer para as pessoas, porque muitas pessoas se esqueceram disso, sabe? Estão tão presas. Então, que nessa noite a gente se desperte, sabe? Para parar e pensar, peraí, não vamos ficar somente num grupinho aqui fechado fazendo só para nós, não. Vamos lá pregar o evangelho. Vamos juntar um monte de gente, vamos para a rua falar, vamos orar pelas pessoas que querem, sabe? Gritar a liberdade de Cristo nas ruas. Porque eu falei, Deus é muita gente, como é que vai salvar tanta gente assim? Mas cada um fazer a sua parte, algo poderoso vai acontecer. Jesus, ele veio para todo mundo, ele morreu pelo mundo. Mas a gente não pode se fechar em um lugar só, em um grupinho só, em uma sociedade só, criar só pra gente algo e os outros tá lá morrendo aos poucos se ouvir uma palavra. Me desculpa falar isso, mas é isso que Deus colocou no meu coração e é algo que eu preciso me posicionar. Eu estava conversando aqui sobre isso esses dias. Já tem um tempo que Deus está falando comigo sobre isso, me mostrando isso, sabe? Que possamos não ser pessoas religiosas, que fiquem só num grupinho só, deixando os outros excluídos. Porque Deus nos alcançou para alcançar outros, para ir para fora. Aprender o evangelho, aquilo que Jesus fez e praticar, sabe? Ser uma igreja ativa. Uma igreja ativa não só dentro do nosso ministério, mas uma igreja ativa na rua.
lá fora. Porque às vezes a gente é muito ativo dentro e fora a gente fica passivo, quieto. E Deus não quer isso para a igreja, porque é desejo dele salvar, sabe, tirar pessoas de situações deploráveis. Que são filhos amados de Deus, pessoas que até conhecem o evangelho. Porque meu marido falou que debaixo do viaduto, no meio das pessoas que estão lá na situação, o evangelho é pregado entre eles mesmos, porque tem vários que conhecem, tem vários que já ouviu, e vários que estão ali na situação que sabe, e não vai, às vezes não vai quase ninguém lá atrás falar, pregar, ensinar a palavra. Porque uma palavra pode entrar na mente da pessoa e libertar, porque eu creio que Cristo ele liberta. A palavra da verdade liberta. E há um versículo que fala, conhecereis a verdade vos libertará. Aí a gente prega muito para aqueles que já conhecem a verdade e deixa de pregar para aqueles que estão presos e não conhecem a verdade. E é isso que eu queria deixar. Essa palavra aos nossos corações. Que Deus abençoe, que Deus possa falar. Assim como falou comigo. Que possamos deixar de ser apáticos, atípicos. E querer só estar em um grupinho onde todo mundo já conhece. Não, que a gente se una para se alimentar, para crescer, para se desenvolver no ministério, mas que não ficamos somente fechados em um grupinho. Porque Deus tem muita coisa para fazer lá fora. A igreja é bênção, é bom, a gente se alimenta na nossa liderança, debaixo daquilo que Deus derrama sobre os pastores, sobre os líderes, porque eles são importantes. Mas a gente precisa depois fazer algo sobre isso. Né? A gente precisa fazer algo sobre isso. Que o mundo não está diferente é porque o amor de muitos se esfriou. E não pode ser assim com os filhos do reino. Porque Jesus ele deu exemplo. Quando os fariseus queriam excluir, Jesus estava lá no meio deles.